Ele é santo. Amém? Você pode sentar. Obrigada. Aleluia. Queridos, só a presença do Senhor para nos sustentar. Amém? Só a presença dEle para nos colocar de pé. Só a presença dEle para nos fazer continuar. Bom dia para quem está nos ouvindo. Que nessa manhã o Senhor possa continuar a falar com você. Quero te convidar a orar. Feche os seus olhos, entregue esse momento ao Senhor. Entregue essa manhã ao Senhor, entregue a sua semana, como a Ju falou aqui, né, nas boas-vindas. Entregue essa semana ao Senhor, consagre essa semana ao Senhor. Peça que o Senhor, essa semana, se manifeste na sua vida. Visite a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a glória do Senhor te acompanhe nessa manhã. Consagre ao Senhor. Eu não sei se você entrou aqui triste, chateado, angustiado. A gente sabe que tem sido tempos difíceis, mas a glória do Senhor, aleluia, a glória do Senhor é maior do que todas essas coisas. Senhor, nós adoramos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. O Senhor sabe, Pai, o coração de cada um de nós aqui. Nós viemos a esse lugar porque nós cremos em Ti. Nós não viemos aqui apenas para assistir um culto, mas nós viemos aqui para fazer parte dele, para celebrar o Teu nome. Não somos espectadores, Senhor. Nós ativamente, Senhor, de uma forma real, de uma forma intencional, nós viemos a esse lugar para Te adorar. E eu te peço nessa manhã que o Senhor possa trazer um renovo sobre as nossas vidas. Fala conosco através da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. E Senhor, a glória é Tua, a honra é Tua, o lugar é Teu, aleluia, o louvor é Teu, a adoração é para o Senhor. Não é sobre nós, é sobre o Senhor nessa manhã. E nós queremos declarar isso, Pai. Obrigada, Jesus. Em Teu nome nós oramos, em Teu nome nós adoramos. Aleluia. Amém, amém. Queridos, abra sua Bíblia em Isaías 6. Não vai passar nada no telão. Eu te convido nessa manhã a prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Então abra sua Bíblia aí em Isaías 6. Nós vamos ler do capítulo 1 nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler apenas uma parte desse texto. Te convido depois a ler com calma, a pedir para o Senhor falar com você. Se você não tem uma Bíblia física, mas você tem o app aí no seu smartphone, abra também, acesse também. Vamos estar juntos, lendo e participando, né, dessa palavra. Em nome de Jesus. Eu vou esperar você abrir. Eu sei que existem versões diferentes, mas você vai acompanhar e você vai entender. Amém? Diz assim, Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Queridos,
essa passagem, né, a passagem do chamado de Isaías. Isaías foi um profeta messiânico numa época difícil. Na verdade, todos os profetas passaram por grandes dificuldades e em épocas difíceis. E o livro de Isaías, ele é visto, né, como o evangelho do Antigo Testamento. Tem algumas curiosidades nele muito interessantes. É um livro que contém 66 versículos e a Bíblia contém 66 livros. Então, 66 capítulos e a Bíblia contém 66 livros. Então, Isaías aponta para o Messias, ele é o profeta messiânico. E o que me chama a atenção em relação à palavra de Deus, e a gente já ouviu isso aqui, é porque a Bíblia não esconde nada. E o povo no passado ia muito bem e de repente errava, caía, se afastava, buscava outros deuses. Isso não é tão diferente desse tempo, queridos, infelizmente, né? Às vezes a gente acha que idolatria é você construir uma imagem, mas na verdade idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Então o meu emprego pode ser uma idolatria, o marido, a esposa, os filhos, o neto, o que eu tenho. Então no passado era exatamente assim. E é nesse contexto, né, que Isaías está. Ele sabe que ele vai passar por um período difícil. O anúncio de Isaías é: o povo vai ser levado para o cativeiro e vai passar por dificuldades, mas eu vou tirar o povo de lá. Então, o tema do livro de Isaías é exatamente isso. É um chamado ao arrependimento, mas é também um anúncio do que iria acontecer. Só que não fica apenas anunciando o que vai acontecer, mas Isaías também traz a palavra, que viria um rei que salvaria aquela nação novamente. E esse rei era o Messias. Glória a Deus por isso. Só que nesse capítulo específico, eu orando, na verdade, queridos, assim, eu não sei como vocês imaginam que quem vem aqui na frente ministrar é, né? Acho que vocês imaginam que desce um anjo cheio de asas. Senta aí, Rosana, vou dizer para você o que você vai escrever. E não é assim, querido, não é desse jeito, né? Só o Senhor sabe como é que é. Então, eu pensei, Rosana, na minha humilde inteligência, achei que eu fosse ministrar uma outra coisa. E no momento de devocional, Deus me deu essa palavra. Então, assim, eu acredito muito, né? E quando a gente fala assim, Deus me deu essa palavra, quero colocar isso para vocês também. Não é porque nós, recebemos a revelação. Não, não é isso não. É porque Deus ama a igreja. Por amor à igreja, Ele fala, é você que vai falar? Por amor à minha noiva, fala isso. É isso, não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Então eu queria pensar nessa manhã sobre algumas lições que eu tiro desse chamado de Isaías. Eu não posso dizer que Isaías pensou sobre isso, mas eu acredito que de alguma forma, aquilo que eu vou falar, esteve de alguma forma no coração de Isaías. Então, o que acontece quando você vê a glória de Deus? Se eu pudesse colocar um tema para isso. O que acontece quando você vê a glória de Deus? A visão que Isaías teve foi a visão da glória de Deus. E aí eu quero começar falando para você sobre o versículo 1 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Querido, quem senta em trono é rei. Uzias havia morrido, era um rei, depois você leia sobre ele, eu até separei aqui alguns versículos. Foi um rei chamado com 16 anos. Uzias fez muitas coisas boas, mas o final do seu reinado, ele deu uma rateada. A Bíblia vai dizer que lá em... Deixa eu só me achar aqui rapidinho. Lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 1 e versículo 4. Se você quiser anotar, para depois você ler. A Bíblia vai dizer que ele, num determinado momento, depois que já estava fortalecido,
Primeiro ele foi chamado com 16 anos, no capítulo 26, no versículo 1 ao 4. E no versículo 16 vai dizer que Uzias, ele foi queimar incenso, que era uma função do sacerdote. E por conta dessa atitude dele, o Senhor o tornou leproso. Então a lição que eu tiro de Uzias: não importa como você começa, o importante é como você termina. Ele começou bem, mas ele fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. Então isso é um alerta para cada um de nós. Cuidado para você não estar tentando exercer funções na sua vida que Deus não chamou você para fazer. Você precisa fluir naquilo que Deus te mandou e que Deus direcionou para que você fluísse. E Uzias, por conta disso, ele morreu. Ele ficou leproso e ele morre. E Isaías, ele era um rei bom. Eu penso que Isaías pensou, né? Eu imagino a mente de Isaías. O rei morreu. O povo já vai ser levado cativo. Olha quantas dificuldades vamos viver. E agora? Deus dá essa visão para ele. Então, o que eu entendo quando a gente vê a glória de Deus? Eu preciso entender que o Senhor reina. O Senhor reina, queridos. Não é um rei físico. É um rei que está assentado no trono eternamente. A glória de Deus aponta para essa realidade. O Senhor reina. Você sabe o que isso significa? Ele é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Então eu te pergunto, se nós temos visto a glória de Deus, porque nós temos visto a glória de Deus nesse lugar, irmãos. Nós temos visto. Não é puxar saquismo nem levantando bandeira não, mas é a realidade dos céus. Deus tem se manifestado nesse lugar. E se você que está aqui, está nos ouvindo, eu não tenho percebido nada, me desculpe, o problema não é com Deus, o problema é com você. Abra os seus olhos e os seus ouvidos, porque a glória de Deus tem sido manifesta nesse lugar. Nós temos orado, nós temos visto Deus trazendo milagres, fazendo milagres, curando pessoas, levantando pessoas, abrindo portas. Nós temos visto Deus se movendo nesse lugar. Isso é a glória de Deus. Por isso eu quero te dizer, você não é um espectador de uma celebração, você precisa participar ativamente. Entre nesse lugar entendendo, a glória de Deus está aqui, será manifesta aqui. Senhor, assim como Isaías, eu quero ver o teu trono, porque eu quero entender que o Senhor reina. O Senhor reina. Agora, se no trono do meu coração existe um outro rei sentado, ele não tem como reinar, queridos. É difícil, vai ficar complicado. Ele é educado e gentil. Se você abre a porta, ele entra e ele reina. Então Isaías, nesse momento de dificuldade, a glória de Deus, em meio a uma perda, a um cenário terrível de afastamento de Deus do povo, Isaías enxerga que o Senhor reina. Existe uma frase aí que as pessoas perguntam: Senhor, onde o Senhor estava quando eu passei por essa dificuldade? No mesmo lugar, no trono. Ele está no mesmo lugar, no trono. Você está com uma dificuldade, você não sabe o que está acontecendo, você está achando que Deus não está te vendo, Ele está no trono. E a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir a tua voz e a minha voz. Ele continua no trono. E Isaías entendeu isso. O Senhor, Ele reina. O Senhor permanece no mesmo lugar. Que nessa manhã você possa falar para a sua dificuldade: quem reina na minha vida não é essa dificuldade, é o Senhor. Aleluia. Quem reina na minha vida não é a enfermidade, é o Senhor. Porque às vezes essas dificuldades que nós passam a nos governar. Tudo aquilo que nos governa passa a ser um rei sobre nós. Então, se há dificuldade, um problema na família, um problema ministerial, queridos, nada pode tomar o lugar de Deus. Ele reina eternamente.
Então Isaías, ele enxerga isso. Anota aí, Salmo 45, versículo 6. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Salmo 93, versículo 1 e 2 diz: o Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme, não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Apocalipse 4, versículo 10 ao versículo 11. O Espírito Santo é lindo, Mariana cantou aqui. Adorou o Senhor. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono dizendo: tu, Senhor, é Deus nosso e és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Queridos, eu não sei para você, mas quando eu entendo que esse Deus que reina, que está sobre o trono de eternidade a eternidade, me ama, aleluia, me ama, me deu o título de filha, eu não posso ficar isenta, eu não posso ficar imune, eu não posso ficar distraída com essa realidade, eu não tenho como ficar, eu preciso adorá-lo. Queridos, a gente sabe todas as lutas que as pessoas vivem, mas quando eu olho para o trono de Deus, eu falo: isso não é nada diante do que o Senhor é, isso não é nada, isso não vai me dominar. Então Isaías enxerga isso, o Senhor reina. Vai lá para o versículo 2, eu não sei o que está acontecendo com esse relógio aí, mas vai lá para o versículo 2, diz assim, olha, o versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías enxerga o trono e tem essa visão, e quando nós entendemos isso, da visão que Isaías tem, a glória de Deus me leva a ter reverência diante do Senhor. Aqueles serafins voando com 6 asas, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, isso aponta para reverência, reverência diante do Senhor. Reverência, reverência nos meus relacionamentos, reverência em todas as áreas da minha vida. Eu preciso ter reverência. A palavra reverência no hebraico significa irá. Irá significa profundo respeito a Deus. Profundo respeito a Deus. Hoje eu não vou na igreja não, que não sei o que. Eu tenho um profundo respeito a Ele, eu vou adorá-lo. Eu não vou fazer isso, eu não quero ler essa Bíblia hoje não, estou cansado. Eu vou ler, porque eu tenho um profundo respeito a Ele. Eu não estou a fim de orar hoje, eu vou orar, porque eu tenho um profundo respeito a Ele. Eu entendo que Ele tem me mostrado o trono dEle, que Ele reina, então eu desenvolvi no meu coração um profundo respeito a Ele. E olha que interessante, presta atenção no que eu vou te falar. Lá em 1 Pedro 2,17 diz assim, olha: tratem todos com o devido respeito. Estou lendo na NVI. Tratem todos com o devido respeito. Quando eu enxergo a glória de Deus, eu entendo a reverência e o profundo respeito que eu preciso ter a Ele, os meus relacionamentos também precisam desenvolver um profundo respeito. Porque o meu próximo
é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para o meu próximo, eu estou olhando a Cristo. Quando eu olho para o outro, eu estou vendo o Senhor nele. Então eu preciso desenvolver um profundo respeito pelo outro. Queridos, quando eu chego no lugar e eu chego no lugar que tem um evento e eu guardo o lugar para alguém, e chega alguém primeiro do que o alguém que eu estou esperando, e ele não tem onde sentar, isso é desrespeito. Não é respeito, entende? Quando eu venho à igreja, porque quem vai cantar ou quem vai pregar a Mariazinha, isso, só por causa dela, isso é desrespeito, entende? Quando eu faço alguma coisa para fulano, mas eu não faço para não sei quem, isso é desrespeito. É isso. Então nós precisamos desenvolver um profundo respeito pelo outro também. Isso é ter reverência ao Senhor. A nossa vida financeira precisa ter respeito profundo ao Senhor. Os meus negócios, aquilo que eu faço durante a semana, aonde eu me movo, em todos os lugares que eu vou, a minha vida familiar, a minha vida financeira, a minha vida emocional, os meus relacionamentos, eles precisam apontar para o Senhor um profundo respeito, porque eu estou vendo a glória de Deus. Entende isso? Isso é muito sério. E Isaías, quando vê isso, ele entende, eu preciso desenvolver um profundo respeito ao Senhor. Lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 5, vai falar de quando Moisés tem a visão da sarça ardente. E no monte, quando ele se aproxima, o versículo vai dizer, Deus diz para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, nessa manhã eu quero te dizer, tira a sandália dos teus pés. Porque o Deus que nós estamos falando é santo. Muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós temos falado isso nesse lugar. Nós temos orgulho velado. A gente fala de uma humildade que na verdade é travestida de orgulho. Então eu preciso tirar as sandálias dos meus pés. Eu quero te aquecer nessa manhã, amém? Eu quero te aquecer com essa palavra. Para que você pense, você deve ter pensado, poxa, queria tanto ouvir sobre florzinha de Jesus, mas não, querida, é isso aí, tá? É sobre isso aí, é sobre o que a palavra está dizendo nessa manhã. É gostoso ouvir essa palavrinha que massageia a gente, mas também é gostoso ouvir uns negocinhos assim que, bum, sacode a gente, né? Fui sacudida, não ia ficar sacudida sozinha, né, querido? Não sou boba nem nada. Não é não? Tira a sandália dos teus pés. Moisés entendeu isso. Tira a sandália dos teus pés. Só você pode me dizer o que precisa ser removido da sua vida para que você se aproxime com reverência a esse Deus Santo. Uma outra lição e uma outra verdade que eu vejo, né, diante disso, e pensando até ainda sobre a questão da reverência, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, porque apesar de nós, de todas as dificuldades que temos, da forma que nos aproximamos, o Senhor nos aceita. E eu estava pensando sobre isso. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias duram para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nessa manhã, eu e você recebemos uma porção nova da misericórdia dele. Por isso nós estamos aqui. Então a glória do Senhor não é para que eu me afaste. A glória do Senhor é para que eu veja e me aproxime e seja transformada nas minhas condutas e nas minhas ações. Uma outra coisa que eu vejo nessa palavra, que está lá no versículo 5, a gente vai pular 2 versículos. Diz assim, quando Isaías tem essa visão toda, ele diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, quando você tem o conhecimento dessa glória, você passa a ter um autoconhecimento de si mesmo. Entende isso? Quando eu me aproximo e eu enxergo a glória de Deus, eu me enxergo. Eu identifico coisas em mim que precisam ser mudadas. E o versículo diz, Isaías dizendo, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, de lábios impuros. Ele não diz, ai de mim, que eu estou com esse povo chatinho à beça, que vive pecando, ainda vou ter que profetizar, eles não vão acreditar, vai me dar um trabalho, ai de mim, que estou no meio desse povo. Ele puxa para ele, ai de mim, que eu sou uma pessoa, um homem de lábios impuros. A glória de Deus identifica quem eu sou. Eu não preciso ficar, eu não devo ficar colocando desculpas. Eu não tenho que ficar colocando na conta do outro os meus erros, os meus pecados. Eu não preciso tentar usar uma roupinha de santa. Se eu disser para você todos os meus erros, você vai sair correndo. Você nunca mais vai me dizer que eu sou uma bênção. Essa é a verdade, porque todos nós estamos num processo, mas Isaías, ele puxa para ele, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E aí Deus ministrou meu coração, ai de mim, o que os meus lábios têm falado, o que tem saído da tua boca, querido, o que você tem dito, como você tem se comportado, sabe, o que você tem visto com a glória de Deus, e essa glória tem revelado a você, e você não tem se posicionado para mudar. Quais são as situações e palavras que saem da sua boca? Você murmura mais do que adora. Entende? Você reclama mais do que agradece. Você tem uma meia-verdade que sai dos seus lábios. Desculpa te dizer, meia-verdade é mentira. O que sai dos teus lábios durante a semana? Aqui você abre a sua boca para adorar, e lá fora você abre a sua boca para espraguejar. Que dia chato, meu Deus, que frio, não tem nem roupa para isso. Que calor, também não tenho roupa para isso. O que sai da tua boca? Quando você enfrenta um desafio. Vou te contar um testemunho rápido. Ontem minha neta foi lá para casa, não era o dia. Glória a Deus, ela foi, aleluia. Quem tem neto pequeno sabe. Papai, glória a Deus. Meu filho está aí se recuperando aí. E minha filha chegou também, que está trabalhando em outro lugar. Chegou, foi na casa do irmão e trouxe a neta. O que aconteceu aqui? Não tinha se combinar. Glória a Deus, vamos lá, vamos no parquinho, vamos não sei aonde, vamos fazer, vamos acontecer, faz comida, brinca, De repente ela começou com uma febre, se sentindo mal. Demos o remédio, vamos levar no médico, não, vai passar, não sei o quê. Resumindo, o dia já ficou agitado naquilo, e quem ministra aqui em cima sabe como é que é. Parece que é um dia que a gente quer ficar lá só trancado dentro do quarto, que ninguém fale nada. E a neta brinca, corre, pula, pique, pega a vovó, e eu, Jesus, tem que ler a Bíblia, vamos lá. E é mais ou menos assim. Resumindo, no final do dia, ela estava bem molinha. Eu falei para o meu filho, eu acredito que você precisa levá-la ao médico. Quer que eu vá? Vamos lá, o que a gente faz? Não sei o quê, e a gente já preocupado. Ele falou, mãe, então traz ela. Eu falei, então a tua irmã vai levar. Isso a gente agitando as coisas e tal. Isso é tentando me acalmar. A gente está falando sobre o que sai da nossa boca. Nisso, quando a gente está lá arrumando as coisas, eu coloco a bolsa, pega isso. Mãe, manda janta, manda comida, faz isso, faz aquilo. Está lá arrumando as coisas. Minha filha pega ela, eu chamo o Uber, falo, ela não queria ir com a tia, eu seguro ela, a gente desce. Minha filha, mãe, o Uber está chegando, não sei o quê. Largou o celular, blá. Aí é o meu. Aí eu respirei, ela. Glória a Deus, caiu sem querer, pega aqui, não quebrou não. Quando eu viro, toda quebrada a tela. Falei, Senhor, glória a Deus. Falei, leva ela, o importante é que ela vá ao médico, fique bem.
Não importa. O que sai dos teus lábios quando no meio de um turbilhão de coisas, algo se quebra? Seja material, seja espiritual. O que sai dos teus lábios? Primeira coisa que você faz. Porque às vezes a gente reclama mesmo. A gente diz, meu Deus, estou vivendo cada situação. Por quê? Ah, mas não era para ter isso acontecer. Meu Deus, eu comprei esse celular em 12 parcelas, não estou nem na segunda. Papai, e agora? Nem acabei de pagar um negócio no cartão. Minha filha ficou toda, mãe, calma aí, calma aí. O que sai dos nossos lábios? Nossos lábios são impuros, queridos. É sério. Tem momentos que a gente fala coisa que não bate com aquilo que a gente diz que crê. A nossa palavra tem que estar de acordo com aquilo que a gente crê. Entende? Isaías, ele identifica que existe algo impuro nos lábios dele. Isaías identifica que algo precisava ser mudado. E a Bíblia diz que o serafim voa e como a tenaz traz uma brasa viva, toca nos lábios de Isaías e a iniquidade dele foi purificada e o pecado perdoado. Que nessa manhã você possa sentir os seus lábios sendo tocados pelo Senhor, uma brasa viva, que as palavras da sua boca sejam transformadas em palavras que edifiquem, em palavras que onde você chega o ambiente muda. Pode estar uma guerra, você vai chegar com uma palavra de paz. Você pode estar num ambiente de morte, mas você vai chegar com uma palavra de vida. Você pode estar num ambiente de enfermidade. Eu me lembro de Jesus no túmulo de Lázaro, todo mundo chorando. Ele veio com uma palavra de vida. Lázaro, vem para fora. Palavra de vida. Que nessa manhã os nossos lábios sejam tocados e as palavras que têm saído dele sejam transformadas. Que haja purificação nos nossos lábios. Provérbios 15, 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que palavra tem saído dos nossos lábios? É uma palavra dura. Sabe quem sofre mais quando a gente está passando por um problema? A nossa família. Porque são as pessoas que estão do nosso lado. E aí as pessoas que estão mais próximas, a gente não tem filtro. A gente descarrega a ira sobre ela. É mais ou menos assim. Só que a gente... Só que a gente precisa entender que a nossa família precisa enxergar em nós que nós estamos vendo a glória de Deus. Amém? Então, nos nossos lábios, eles precisam ser purificados e transformados. Nós, como humanos, nós falhamos, sim. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser perfeitos, mas nós precisamos trilhar esse caminho de santidade e perfeição. Nós ouvimos a pastora Cris falar sobre isso, né? Ouvimos a pastora Patrícia falar sobre a unção dobrada. Muitas vezes nós queremos o sobrenatural, mas nós não queremos que o nosso natural seja transformado. Então isso é uma coisa muito séria. Eu ouvi uma frase uma vez, não sei te dizer quem. Eu ouço às vezes umas frases e eu anoto. Inclusive eu anotei essa frase aqui na minha Bíblia. Eu quero ler para você. Anotei na capa. A frase dizia: eu abro mão de fazer o que todo mundo faz para viver o que Deus não faz em todo mundo. Quando você abre mão de fazer o que todo mundo faz, todo mundo grita, todo mundo berra, todo mundo murmura. A tua mãe já deve ter dito que você não é todo mundo, né? A gente sabe disso, que mãe fala isso. Então, quando eu abro mão de fazer o que todo mundo faz, eu também vou viver o que Deus não faz na vida de todo mundo. Entende? Guarda isso no seu coração. É uma questão de renúncia mesmo. Você pode ter até direito, mas você abre mão do seu direito para fazer aquilo que a glória de Deus tem apontado para você, tem mostrado para você. Então, assim, isso é uma coisa muito séria e é algo que nós precisamos atentar e aplicar na nossa vida.
Uma outra coisa que eu vejo, né, em relação aos lábios, que a gente está falando sobre murmurar e reclamar, nós às vezes também somos muito cruéis com a gente mesmo, né? Porque a gente fala da gente, a gente se deprecia, a gente fala mal, a gente não acredita em nós mesmos. Ah, porque eu sou muito ruim nisso, porque eu não faço, não, isso não é para mim. Não, Deus nunca confiaria isso para mim. Ah, eu não tenho dom, eu não tenho esse talento, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para isso. Então, cuidado com aquilo que a sua boca tem falado sobre si mesmo. A gente precisa ter filtro. Nós estamos falando de lábios, falando sobre o outro, mas os nossos lábios falam também sobre nós mesmos. Então, cuidado com isso. Cuidado com o que você tem falado. Porque muitas vezes alguma palavra que eu fale a meu respeito pode estar sendo traduzida que Deus errou. Que o que Deus criou não está certo. Que o que Deus fez em mim e o que Deus chamou para que eu fosse, o propósito dele sobre a minha vida está errado. Então, cuidado com isso. Eu sou metida, gente, eu não sei cantar, mas eu estou bem no coral aí do Alto Disparo. Eu não quero nem saber. Alguém pode dizer que eu não sei cantar. Ok, mas eu estou lá. Por quê? Porque não é sobre o que é você, não tem a ver com você. Sempre vai ter a ver com o Senhor. E se o Senhor te chamou para que você faça alguma coisa, tenha certeza, o Senhor vai à frente. Tenha certeza, Ele vai te dar as armas necessárias, o dom necessário, o talento necessário. Ele vai te dar as condições para que você exerça aquilo que Ele está te chamando. Se você é chamado para abrir um culto, uma celebração, não fale não, eu não sei, eu sou tímida. Não vá. Faça. Se alguém está chamando para você servir a um ministério, faça, vá. É o Senhor que vai à tua frente. Se Ele está te chamando, queridos, presta atenção. Aqui não é um cargo político, onde as pessoas são escolhidas e quando sai aquele político, sai aquele grupo e entra outro grupo. Não, a gente está falando sobre reino de Deus. Reino de Deus é para todos. Todos. O Senhor chama a todos. Então, se você tem na sua cabeça, eu nunca vou chegar lá na frente, a partir de hoje, nunca diga isso. Não fale mais isso. Pelo contrário, profetize. Eu vou estar lá na frente testemunhando do que Deus fez sobre a minha vida. Eu vou estar ali naquele altar, pregando, falando, testemunhando que o Senhor reina, e por Ele reinar, Ele tem me colocado em lugares altos. Então use os seus lábios também para falar bem de você mesmo, amém? Uma outra coisa que eu vejo é que a glória de Deus, ela exige de mim e de você uma resposta. Vai lá no versículo 8 de Isaías 6, versículo 8 vai dizer: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, a glória do Senhor não é para que você viva no modo contemplativo. Ai, que lindo, tem anjo descendo, anjo subindo. Primeiro que se tem anjo descendo, anjo subindo, tem alguma coisa acontecendo. Eu ligo logo a minha antena. Espera aí, papai, o que está acontecendo aqui? Irmãos, no culto eu passo com a minha antena ligada o tempo todo na celebração. Quem me conhece sabe, eu rodopio a igreja toda, porque eu quero saber o que está acontecendo. Quando Isaías vê a glória de Deus, serafins voando, cantando, declarando: santo, 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 que linda essa visão maravilhosa. Mas essa visão vai requerer de mim e de você uma resposta. Logo depois ele ouve uma voz. Você acha mesmo que o Senhor soltou aquela vozinha aleatória? Quero ver qual é a de Isaías agora. Deixei ele ver meu trono, deixei ele ver minha glória, deixei ele ver serafins. Só quero ver qual vai ser dele agora. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É tipo assim, né? Você está perto de alguém, você está com fome, aquela pessoa está comendo e você fala assim: meu Deus, estou com uma fome. Esperando que a pessoa fale: quer? Esperando que a pessoa te ofereça. É mais ou menos isso.
Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías tem uma resposta. Ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. A glória de Deus requer de mim e de você uma resposta. Deus não te chamou para ficar sentado apenas vendo a glória. Ele quer uma resposta de nós, queridos. Chega de desculpa. Chega de dizer que a gente não tem tempo. Chega de dizer que a gente trabalha muito. Chega de dizer que a gente tem família. Porque se o Senhor achasse que tudo isso ia ser um obstáculo para que você o servisse, Ele não teria te dado. Entende? Deus sabe o que dá e sabe o que tira. A única coisa que Deus não quer é nos perder. Então tudo aquilo que está entre eu e o Senhor e me faz retroceder ou não aceitar o chamado dele, Ele acaba removendo. Porque Ele me chamou para que eu possa caminhar com Ele. Nada que o Senhor me deu pode ser um obstáculo para que eu sirva. Uma vez a Gabi do Charles, ela é minha parceira de oração. E a gente conversando, um dia da oração, eu falei, como é que está a Débora, né? O Dendê, né? Eles estão no Dendê, agora de manhã, como é que está a Débora e tal? Ela falou assim, pastora, quando eu engravidei, eu falei para o Senhor, Senhor, essa criança quem me deu foi o Senhor, então essa criança não vai ser um obstáculo para te servir. Eu vou com ela aonde o Senhor me enviar. Aleluia! É exatamente isso, queridos. E a palavra eis-me aqui, eu não sei se você já teve a curiosidade de ler. No hebraico, ela significa, hoje eu estou muito poliglota, no hebraico, ela significa Hineni, ou Hineni. A tradução dela significa prontidão. Alguém diz, a quem enviarei? Estou aqui, sou eu. Pô, peraí, deixa eu ver minha agenda, vou dar uma olhada essa semana, estou muito atarefada, Jesus, espera um pouquinho. Isaías disse, Hineni, eu estou aqui pronto, Senhor, prontinho, eu estou aqui, eu não vou te dar nenhuma desculpa. Eu não vou dizer que eu não posso, que eu não sei, que eu não vi, que eu não sei falar. Lembra de Moisés? Ai, sou pesado de língua, ai, não sei falar, ai, sou gago. Ai, vai, meu filho, vai com tudo isso, mas vai. É mais ou menos isso, né? Não adianta, às vezes a gente fica querendo desculpas, várias desculpas. Queridos, a Igreja Batista aqui no Parque Royal, nossa igreja fez um trabalho lindo, sexta e sábado, lindo, glória a Deus, pastora Patrícia, para a glória de Deus, crianças, teatro, brincadeira, lanche, comida, glória a Deus. O que me impede de ir ali, querido? O que você fez sábado? Ai, hoje eu vou acordar mais tarde, estou tão cansado. Não dá para ir, não dá para servir, não dá para fazer. Veja bem, estou falando com você no maior amor que eu consigo falar. O Senhor está chamando, Ele está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Você vai levando o nome dEle. Nós precisamos estar prontos e dizer, eis-me aqui, é prontidão, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui, Hineni. Você lembra quando Deus pediu o filho de Abraão? A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão, Ele diz, eis-me aqui. Prontidão para entregar o filho, o único filho, é a mesma raiz da palavra, eis-me aqui, Hineni, eu estou pronto. Esteja pronto a atender o chamado do Senhor. O chamado do Senhor traz responsabilidade? Traz. Existem pesos que você vai carregar? Existem. É fácil? Não, não é. Mas a Bíblia diz assim, olha, que às vezes no meio da tribulação, eu amo esse versículo, a nossa leve e momentânea tribulação, tem tribulação? Tem, várias. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Aleluia! Eterno
peso de glória. Então, na nossa jornada, muitas coisas vão acontecer. Mas eu não vou deixar de ver a glória de Deus. Eu não vou deixar de enxergar o trono de Deus. E eu não vou dizer, não, Senhor, eu não posso te atender. Senhor, eis-me aqui, envia a Ana Cíntia. Ela faz tão bonitinho o teatro. Não. É eis-me aqui, envia-me a mim. Responsabilidade. Puxa para você, querido. Então você vai sair daqui nessa manhã entendendo isso. Deus tem te mostrado a glória dele? Tem. Mas a glória de Deus, enxergar a glória de Deus, requer responsabilidade da nossa parte. Isaías aceitou o chamado do Senhor. E Isaías fez exatamente o que precisava ser feito. Lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do 30, 37, depois você lê, vai dizer dos discípulos no monte. Jesus sobe, pede para os discípulos aguardarem. E Pedro, os discípulos, eles enxergam Jesus, a glória de Deus, e aparece Elias e Moisés. O que Pedro diz? Jesus, vou fazer 3 tendas aqui, hein? Fica tu, Elias e Moisés, nem precisa fazer para mim, que eu durmo do lado de fora, eu só quero ficar contemplando essa glória. O que Jesus faz? Eles descem do monte. Logo depois dessa visão, Jesus dá a dica, Pedro dá a dica de construir tenda, Jesus nem tchum. Eles descem do monte. Quando eles descem do monte, a Bíblia diz que tem uma multidão. E logo vem um pai, uma família, falando sobre um filho que estava endemoniado. Eles precisam trabalhar. Querido, é tempo de monte, mas a gente tem que descer de lá e fazer. Amém? É tempo, não é para construir tenda, só contemplando glória. É para descer do monte e agir. Então nessa manhã eu quero te dizer, a glória de Deus tem sido manifesta nesse lugar. Mas o Senhor está nos dizendo, desça do monte, Igreja Batista no Moneró, e haja, faça, sirva, esteja pronto. Se mova, me responda. Eu quero que você me responda. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele quer ouvir de nós nessa manhã. Rinene, Senhor, eis-me aqui, me envia. Eu não quero uma visão apenas contemplativa da tua glória. Eu já falei isso aqui uma vez, para terminar. E quando nós estamos obesos espiritualmente, queridos, nós não caminhamos. Cuidado com a obesidade espiritual, porque você tem comido nesse lugar mocotó espiritual. Estou sendo sincero. Você tem comido comida com substância. É isso aí. Você tem comido comida forte nesse lugar. Ai, Rosana, não estou comendo. Porque tu está comendo de canudinho. Eu pego logo uma pá e vou comendo. Não quero nem saber. Recebo tudo de canudinho, porque você, né? Não. Só que ao tempo que você está recebendo, você está engordando espiritualmente. Mas isso precisa ser transbordado em algum lugar. Então, cuidado com a obesidade espiritual. Deus não nos chamou para ficar parados, apenas contemplando a glória dele. Amém? Quero chamar o ministério de louvor. Eu sei que você entendeu essa palavra. Eu sei que você entendeu essa palavra. Que você possa sair daqui reconhecendo que o Senhor reina. Ele reina. Ele reina sobre todas as coisas. Que você possa entender que os nossos lábios precisam ser purificados. Que você tenha prontidão. Sabe, que você tenha profundo respeito, reverência a esse Senhor que tem mostrado a glória dele. Que você possa ter a resposta que o Senhor tem aguardado de você. Então nessa manhã eu quero te convidar, sabe, a refletir sobre isso. Eu tenho certeza que essa palavra, ela é muito específica para pessoas que estão aqui. Talvez você possa estar pensando, isso não é para mim.
Sabe, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, eu quero te dizer, essa palavra é para você e é para mim. Essa palavra é para nós. O Senhor, Ele quer nos amadurecer. A gente precisa aprender a sair desse lugar, quando recebemos uma palavra, refletindo, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo dentro disso? Quais são os pontos nessa palavra que tem a ver comigo? Não é com meu coleguinha, é comigo. O que eu preciso fazer? Senhor, eu faço isso tudo, está bom, eu preciso fazer mais. Está faltando alguma coisa em mim? Tem alguma coisa que precisa ser mudada, transformada em mim? Que nessa manhã você possa refletir sobre isso. E eu quero te convidar, se você tem enxergado a glória de Deus, se o Senhor tem se revelado a você, mas você entende que faltam coisas, eu te convido a vir aqui na frente, querido. Nós vamos orar juntos, porque eu também estou aqui. Essa palavra também foi para mim. Essa palavra também foi para o meu coração. Sabe, Deus quer renovar a nossa mente, o nosso coração. Deus quer renovar a nossa atitude, a forma de enxergar as coisas. Então eu te convido, fique de pé. Nós vamos começar, o louvor vai começar a cantar baixinho esse louvor. E eu te convido, vem aqui na frente. Sabe, talvez você não consiga dizer, eis-me aqui. Você tem medo, você não acredita em si mesmo.